Oi, Rejane. Oi, Caê. Que vergonha. Esperando a Karina entrar. Oi, meu filho. Oi, Ivana. Tô só esperando a Karina entrar. Normal, você vai entender rápido. A gente tá nesse processo de absorver bem rapidamente. Deve ser o efeito do vírus, né? Fica com vergonha não, seu filho. Mas você vai entender, Rejane. Não é muito difícil, não. Estamos subvertendo os usos do Instagram, né? Com essas lives e tudo. Fala de Nietzsche em casa. Pois é, né? Como estaria Nietzsche nesse momento? Estaria super louco dentro de casa. Encenando uma tragédia. Sozinho, diante do espelho. É só o que a gente pode fazer, né? Afirmar o momento, né? A presença. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Do Nietzsche, que é: e no meio do caos eis que surge a estrela brilhante. Né? Enfim, vamos ver que estrela brilhante pode surgir nesse meio desse caos, né? Mas a gente está tentando. Regiane, você se convidou para participar. A gente até pode aceitar, mas a ideia era a Karina, né? Mas é isso. Você pode fazer isso na próxima vez. Oi, Amanda. Gente, cadê a Karina? Vou escrever aqui pra ela. Tô aqui sozinha, falando sozinha. Ei, família. Então, eu vou esperar a Karina entrar e a gente vai falar um pouco sobre o que é essa ideia que a gente teve, sim. Oi, Amanda. Essa ideia que a gente teve, assim, ontem mesmo, a toque de caixa, e a gente muito rapidamente já reuniu um grupo interessante de mulheres filósofas, né, no WhatsApp. E a ideia é que a gente faça lives, né? O Instagram ainda só dá para fazer 2 pessoas. Eu acho que eles ainda não avançaram nesse quesito das lives, mas me parece que muito provavelmente eles vão fazer uma atualização. E a ideia é que a gente discuta enquanto mulheres, enquanto filósofas, né? A Karina entrou. Vou esperar ela entrar. Aí, ó. Vai entrar agora. Aguardando Karina Blacucci. Oi, amiga. Olá, gente. Bom dia. Bom dia. Eu estava começando a falar para as poucas pessoas que estão aí um pouco do projeto, mas vamos falar agora juntas. Afinal, você que é a grande cabeça aí por trás disso. Essa ideia surgiu, né, quando eu estava vendo ontem a live da Catiúcia e com o Renato Nogueira, e aí eles estavam falando, achei uma fala muito importante sobre qual é o papel, né, da filosofia diante dessa crise, dessa pandemia, desse isolamento. E aí eu achei interessante a gente
criar um diálogo entre as filósofas, né, as mulheres filósofas, para que a gente faça não só uma rede de apoio, né, e conversa e abrir o diálogo, mas também para a gente fazer um pensamento crítico, né, sobre o que está acontecendo, também dar sugestões sobre o que ler, o que escutar, né, o que está rolando, já que a gente não pode sair, né, tem rolando vários shows de artistas que está sendo muito legal, então é legal a gente pensar nesse papel da filosofia de manter um diálogo e um diálogo racional e crítico sobre tudo, né? Porque está sendo muito fácil ficar pirado, né, na cabeça nesse isolamento. Então é legal a gente ter uma rede de apoio, né, e de conversa para a gente não se sentir sozinho. Exatamente isso. E aí ontem a Karina me propôs isso, perguntando se não era uma ideia muito maluca, né? Aí eu falei assim, não, vamos ver quem é que vai aceitar, né? Porque a gente hoje já estava super nervosa, porque, sei lá, né? Apesar de só ter amigos aí vendo, mais ou menos, botar a cara no mundo, né? Para falar coisas e, enfim. Mas, de qualquer forma, então a gente está com esse grupo, né? Assim, a gente está aberto para outras mulheres, a gente está fazendo esse recorte, né? Mulheres filósofas, né? A maioria já são professoras, né? Tem algumas que não são, tem algumas que até dialogam com outras áreas também do conhecimento, né? E aí a ideia é que a gente faça essas lives, né? Entre nós, para a gente pensar junto. Enfim, como superar isso, né? Como fazer. Eu estava falando para a Ivana, né? Da frase do Nietzsche, famosa e tal, que é que no meio do caos surge a estrela brilhante, né? Ou a estrela bailarina, já li essa tradução. Então, pensar como fazer essa estrela brilhante, essa estrela bailarina surgir, né? De alguma forma. Uma coisa que também na live de ontem do Renato Nogueira com a Catiúcia Ribeiro foi legal, assim, porque o Renato frisou bastante, é que a gente com certeza vai sair diferente desse momento, né? Não vamos sair mais, não seremos os mesmos quando a gente voltar a andar na rua, né? E aí cabe a nós também decidir como é que a gente orientar essa mudança que vai ocorrer em cada um de nós, assim, né? Então, e aí essa primeira live que a gente chamou de Café Filosófica, a gente pensou, né, no que eu e Karina, nós duas somos professoras, né? No que nós poderíamos discutir, assim, né? Algum ponto. Ai, a Catiúcia! Nossa rainha inspiradora desse projeto, né? Que ela também tá junto. Tô super ansiosa para a live que ela vai fazer também com a gente. E, enfim, aí a gente pensou em falar um pouco sobre essa questão de ser filósofa e professora do ensino básico, né? Público, né? No estado do Rio de Janeiro. E aí vou falar também, a gente pensou em se apresentar um pouco, bem rapidamente, assim, só porque tem gente que talvez aí não me conheça ou não conhece a Karina, né? Mas eu sou formada em filosofia, eu me formei na UFRJ, no IFIX, né? Terminei em 2009 e depois em 2010 eu fui fazer um mestrado em Ouro Preto e a minha especialidade é estética e filosofia da arte. E agora eu tô no meio de um doutorado aí, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso. A minha qualificação estava para ser marcada, não sei se eu vou fazer via Skype ou sei lá. Mas eu estou fazendo um doutorado em História e Crítica de Arte, também na UFRJ. Então, assim, a minha pegada é filosofia da arte e estética. E hoje eu sou professora do Instituto Federal, do IFRJ. E comecei dando aula em Belford Roxo e agora eu dou aula em Caxias. E foi isso. Comecei esse ano a dar aula em Caxias e já, enfim, tive que encerrar minhas aulas. Então, é super frustrante também. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Da gente não estar dando aula, né? Eu estava, enfim, planejando várias aulas.
e de repente ter que parar tudo, né? Assim, dá um sentimento de frustração, assim, para mim. Mas é isso, uma mini apresentação. Falei, Karina. Bom, gente, eu sou Karina, eu sou formada em filosofia pela FRJ, né? Eu e Marcela fizemos juntos, né, a graduação. Depois eu passei um tempo afastada da academia, fui mãe de trigêmeos e isso me afastou bastante. Comecei a me dedicar, desde que eu passei por estado em 2012, à educação pública e me envolvendo com o sindicato e a luta pela educação pública. E agora voltei, há 3 anos atrás, para a academia, fiz o meu mestrado, também me especializei em estética e filosofia da arte. E acho que é por isso que eu e a Marcela a gente tem tanto em comum. Para o E cabelo aí, colorido. agora terminei, vou tentar o doutorado, né? Não no IFIX, não na UFRJ, vou tentar na UERJ. E basicamente é isso, eu dou aula no estado, dou aula na escola em Ponta Negra, em Maricá, eu moro em Saquarema. E aqui tá, assim, bastante frustrante também, porque a gente tinha feito todo um projeto super bacana para esse ano, de pensamentos dos povos originários, e eu estava muito empolgada, e de repente tudo interrompe, né? É bastante frustrante, mas ao mesmo tempo é necessário, né? Eu estou vendo isso na pele, eu passei 5 dias com alguns sintomas do coronavírus, né? E realmente ainda estou me recuperando, e vocês vão ver eu tossindo um pouquinho. Optei por não usar a máscara, mas depois eu vou tacar álcool em gel em tudo. Mas é preciso esse isolamento, né? E é preciso a gente pensar sobre isso para também não tomar atitudes que são impensadas, né? Coisas que a gente faz para meio que tapar o sol com a peneira e aí a coisa, na verdade, não funciona e gera mais frustração ainda, né? Disso eu estou falando, mais ou menos alguém falou aí para a gente falar sobre o ensino à distância, né? E a gente já tinha conversado sobre isso, sobre pautar isso, e acho que isso é o principal problema de agora, né? O ensino à distância, pelo menos no Estado, a Secretaria do Estado, Secretaria de Educação, ontem liberou as senhas para esse aplicativo, o Google Classroom, e eu tentei entrar para ver como que funciona, eu nunca usei esse aplicativo, não consegui entrar, a senha que eles me deram daqui não existe, só que isso também é muito problemático, assim. Aqui, por exemplo, em Ponta Negra, existem alunos que sequer têm celular, sabe? Eu acho que as pessoas partem do princípio de que a escola pública é a escola da capital. E esquecem que tem a escola periférica, né? A escola do interior. Então, eu não estou falando isso levianamente, não, porque eu costumo trabalhar com o celular em sala, inclusive eu passo avaliações pelo Zap para os alunos, para eles fazerem, até pesquisando na internet mesmo, liberando o meu sinal de internet para eles pesquisarem. E várias vezes que eu fiz isso, eu precisei fazer trabalhos em dupla, porque existiam alunos que não tinham celular. Então, como que esse aluno vai acessar esses trabalhos, né, por essa plataforma, se o Estado não fornece esse aparato eletrônico? E a solução que o secretário de Educação deu, que é uma solução totalmente absurda, que é abrir a escola para esses alunos que não tenham esse acesso à internet. Só que aí, como que você abre a escola para um aluno dentro de um critério de isolamento? Isso significa que você vai botar em risco não só esse aluno, mas os outros funcionários, né? E o diretor que vai ter que abrir essa escola. E o porteiro, eles não merecem esse cuidado? Travou aqui. Acho essa educação à distância. O primeiro problema é esse, né? É um método que exclui mais do que agrega, e fora outras problematizações, né? Que vêm a respeito de como isso funciona para os alunos.
Eu estava comentando com a Karina ontem, né, que, por exemplo, tem essas duas questões, né? Os alunos não terem acesso ao equipamento, né? Vamos dizer, ao hardware, né? O equipamento, então não tem computador, não tem celular e não tem o sinal, né? Então, muitos alunos vivem, e não precisa ser nem no interior, né? Na própria Baixada Fluminense, existem algumas regiões, algumas zonas que a internet ou não existe, ou quando existe é muito ruim, né? Então, assim, haveria que, para que pudesse mesmo existir um ensino à distância, todo um movimento do governo para facilitar o acesso aos equipamentos, melhorar os sinais, coisa que não vai acontecer nesse tempo, entendeu? Aí eu estava dando um exemplo na Argentina, né? Acho que no primeiro governo Kirchner, da Cristina, eles fizeram isso, né? Distribuíram netbooks, né? São laptops pequenininhos para estudantes de escolas públicas, né? E no começo super deu certo e tal, mas ainda existia esse problema deles não terem, alguns alunos não terem o sinal de internet em casa, mas depois de um tempo a galera começou a vender o netbook, passar para o irmão e nananã, e a coisa meio que desandou. Hoje parece que não tem mais isso desses netbooks lá, então a gente teria que pensar mesmo muito bem antes de propor esse Google Classroom. Aí, um pouco sobre a realidade do IFRJ, né, do Instituto Federal, que enfim, que é uma autarquia, né, a coisa lá funciona de maneira diferente, né, assim, a gente tem, os reitores têm liberdade para, enfim, decidir, né, os rumos, né, durante esse período. Se cogitou em algum momento, o pessoal fez reunião sobre o EAD. A gente tem uma plataforma, né, que é um SIGA, tipo Moodle, eu acho, sistema Moodle, só que ninguém usa, ou quase ninguém usa muito pouco, ou são professores muito específicos que usam. De qualquer forma, cai de novo nesse lugar, né? Os alunos não terem equipamento, não terem o sinal. Depois cai em outro lugar, né? A gente está falando da realidade de alunos do ensino médio, né? Que tem uma carga muito grande de disciplinas e conteúdos, né? Como que seria a vida, o dia a dia desses alunos? A gente estava falando disso ontem, né, Karina? Por exemplo, ficarem 5 horas na frente do computador, né? Fazendo os deveres e o EAD. É um ensino que eu acho muito, muito bom, muito potente, mas é um tipo de educação que exige comprometimento, exige... Olá, Potes. Exige muitos trabalhinhos, né? Você tem que ficar fazendo trabalhos e exige um preparo do professor também, né? Que a gente não teve, né? A gente não domina o ensino de EAD, né? Eu, pelo menos, a minha experiência que eu estou tendo agora, né? Eu sou professora do ensino médio lá em Caxias, mas eu dou um curso de extensão de espanhol, né? Porque eu falo espanhol, eu gosto de dar aula de línguas, e aí eu tenho um curso que eu propus, né? Que são mais ou menos 12 alunos que estão agora, né, frequentando. E eu pensei logo de cara, gente, se eu paro esse curso de extensão, que tem uma duração, que tem um ritmo, né, língua e tal, esses alunos vão ficar sem, assim, não sei como a gente retomaria isso, né? Então eu resolvi com eles fazer um grupo no Facebook e um grupo no Messenger, e a gente está fazendo, vamos dizer, aulas online. Eu faço uma live, eles vão comentando, e quando tem algum exercício de expressão oral, a gente vai para o Messenger e tenta fazer. Aí é isso, eram 12 alunos, são todos adultos, dos 12, uns 10 estão participando, porque outros 2 não têm acesso, não conseguem. É isso, aí 2 pessoas vão ficar de fora, né? Vão
enfim, não vão conseguir acompanhar o curso. Mas eu falei, gente, os vídeos vão ficar lá disponíveis. Você vai acompanhando, vai vendo os vídeos, vai fazendo os exercícios, né? Enfim, não dá para acompanhar a live ao vivo, mas dá para você ver os vídeos depois, assim, né? Enfim, eu estou tentando fazer isso com os meus alunos de espanhol, mas é uma situação muito específica de adultos que querem estudar línguas, que têm o material em casa e que é um grupo pequeno, são 10 pessoas, e essas 10 têm acesso. Então, tá rolando. Mas é muito lento, não é a mesma coisa que aula presencial. Eu tenho que adaptar várias questões, né? Enfim, mas eu tô fazendo isso. Tá rolando. Mas eu sei que não é para toda e qualquer situação que o EAD pode funcionar. A Rejane, que é minha colega lá de Caxias, disse assim, as escolas particulares da Zona Sul, pelo menos, estão adotando aula online. Minha enteada estudando no Hort e, a partir da semana que vem, terá aulas à distância. Pois é, aí seria o caso, né, da gente ter alguém aqui, alguma representante, alguma filósofa, professora de escola particular para falar sobre isso, mas a realidade da educação pública, cara, para mim não faz sentido. Nas escolas particulares, o que está acontecendo é que eles estão fazendo videoaulas, né? Eu trabalhei durante muitos anos no particular e eles estão botando os professores para fazer videoaula, gravarem aulas e isso fica disponível em alguma plataforma que eles estão trabalhando. Mas não é o caso da escola pública, né? Aqui no estado, esse Google Classroom, ele não é de videoaulas. E mesmo que fosse, eu também acho meio complicado, assim, a gente vive num momento onde, se você diz em sala de aula que a Terra é redonda, pais vêm em cima de você e te processam e te perseguem, né? E aí você vai deixar isso salvo num vídeo, né? Isso expõe os professores de uma forma irreversível. E além disso, né, a escola particular ela tem um público e uma estrutura que é totalmente diferente do ensino público, né? A gente tem escolas do estado do Rio que sequer tem porta nos banheiros, né? Então, quanto mais acesso à internet, quanto mais alunos que tenham condições de acessar a rede das suas casas, né? Por exemplo, aqui na escola de Ponta Negra, a gente atende o bairro que eu moro aqui em Saquarema, que chama Jaconé. E tem uma parte de Jaconé que não pega sinal de celular, nenhum. Então, esses alunos, para eles acessarem, mesmo que eles tenham celular e tenham computador, para eles acessarem a internet, eles vão ter que sair da sua casa, porque na casa não pega celular, não pega rede. Né? Então, isso é complicado, porque exige do aluno, então, que ele se coloque em risco, né? Até nessa outra opção dele ir para a escola fazer essa aula à distância. E fora que outra coisa que o secretário de Educação também colocou é que os alunos que não tivessem esse aparato receberiam material impresso. Só que esse material impresso em nenhum momento foi discutido com os professores, isso parece uma caixa preta, a gente não sabe que material é esse impresso que vai ser distribuído. E aí gera também um descompasso de conteúdo, porque então o aluno que não tem o acesso à internet, ele não vai ter acesso a essas atividades que os professores vão botar na rede, ele vai ter acesso a outra coisa, e aí o que garante que o que ele está tendo acesso é o mesmo conteúdo que está sendo dado, assim. Falando especificamente de filosofia, o currículo básico mínimo de filosofia, ele é muito aberto, né? É um currículo temático. Você pode trabalhar aquele tema pegando diversos filósofos. Então, a gente não sabe se o material que o aluno vai receber, sei lá, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio, a temática é o que é ser humano. Você pode trabalhar isso com Sócrates ou com Foucault. E aí você está dando Foucault na atividade online, mas o aluno recebe o material de Sócrates. Aí, quando retorna às aulas, é que eles vão ter avaliação. Como que faz uma avaliação de um aluno que teve um conteúdo que não foi o conteúdo que você trabalhou online? Né? Então, isso tudo gera um descompasso
maior na educação e parece que as coisas estão sendo feitas meio para você dar uma satisfação para a sociedade, assim. Então, para dizer que a gente está trabalhando, né? E... É para justificar os nossos salários no final das contas, né? Eu acho que uma coisa muito clara que a gente está vivendo é essa, enfim, tipo assim, são várias crises conceituais, né? Assim, a gente está vivendo uma crise conceitual do neoliberalismo, né? Então, muitos governos tendo que adotar medidas intervencionistas, né? Enfim, keynesianas, ou seja lá o que for, a gente também tá tendo uma crise do conceito, da ideia de trabalho, né? Tendo que repensar isso, né? E essa sociedade do trabalho, né? O Bolsonaro mesmo falou, né? Que o trabalho... Ele não chegou a falar que o trabalho liberta, né? Como está escrito em Auschwitz, mas eu li alguma coisa que ele falou, alguma coisa assim, o trabalho cura, uma coisa assim. O trabalho cura o coronavírus, entendeu? Tipo, meio... Aí fizeram uma analogia com o texto do portão de Auschwitz, né? Enfim, então a gente também está tendo uma crise desse conceito da ideia de trabalho também. Mas outra coisa que eu ia falar, cara, voltando ao tema do EAD, é que, por exemplo, esse semestre que eu comecei a dar aula em Caxias, eu tenho 3 alunos em turmas diferentes que são surdos. Tá? São alunos surdos. E aí, eu já tive, né, todo um processo para me adaptar a essas aulas. Imagina, dar aula de filosofia para alunos surdos, sendo que só um deles tem intérprete, pelo menos, né, até o momento que eu estava trabalhando, tinha intérprete de Libras dentro de sala de aula. Os 2 outros não tinham, né? Enfim, já era por si só complicado, né? Teve toda uma preocupação de explicar aos professores que, por exemplo, por mais que eles sejam oralizados, né, que eles entendam português, saibam ler e até escrever, não é o mesmo tipo de escrita, não é o mesmo tipo de leitura de um ouvinte, né? Então, imagina fazer EAD com essa galera, seja por videoaula, teria que ter legenda, teria que fazer uma legendagem, ou alguém, né, passa para um intérprete de livros que grava um vídeo, que faz um quadradinho, enfim, coisas que demandam tempo. Se forem textos e trabalhos escritos, também para os alunos surdos é mais complicado, é mais difícil, né? Então, assim, não é assim, de qualquer jeito que se faz EAD, entendeu? Porque a gente precisa trabalhar, entendeu? Enfim, alguém quer colocar alguma coisa? Alguém que está ouvindo a gente aí, quer pensar junto? Ia ser bom se todo mundo... fazer pergunta, né, para a gente poder também pensar. Você falou isso, Marcela, dos alunos especiais aqui em Maricá. A gente tem um problema seríssimo, que o governo do município de Maricá faz um provão. Para os alunos que reprovaram mais de 3 vezes, eles têm direito a fazer um provão, e esse provão, ele passando, o aluno é automaticamente posto no primeiro ano do ensino médio. Então, a gente tem esse provão já acontece há 2 anos, esse é o 2º ano que a gente tem alunos que estão no primeiro ano do ensino médio, e o ano anterior dele era o 6º ano do ensino fundamental. Então, a gente pega alunos que eles, por exemplo, não conseguem compreender um discurso filosófico porque eles não têm nem o básico. E, além disso, a gente pega alunos que sequer foram alfabetizados, porque muitos deles repetiram na alfabetização e aí chegam no primeiro ano do ensino médio, não sabem ler. E aí, como que a gente passa uma atividade numa plataforma onde você vai passar uma atividade escrita para um aluno que não sabe ler, sabe? Isso já era uma problemática, a gente tem denunciado isso pra caramba, esse provão aqui de Maricá, porque é um absurdo, né? O aluno é meio que, para inglês ver, né? Você vai empurrando o aluno, e aí chega no ensino médio,
Os professores do ensino médio, que são comprometidos, né? Isso, eu tenho vários professores na minha escola admiráveis que são comprometidos com esse trabalho e vão adaptando o seu conteúdo para que esses alunos possam participar da aula e acompanhar a aula, mas isso gera uma esquizofrenia também, porque você tem na turma um aluno que veio do 6º ano, o outro aluno que veio do 1º ano, do fundamental, e um aluno que passou normalmente, que estava no 9º e agora está no 1º ano normalmente. E aí como que você dá uma aula para uma turma tão diversificada e com alunos tão defasados nesse conteúdo, né? E aí isso para a educação à distância, então isso se torna radicalmente um abismo, assim, porque aqui em Maricá, quem são os alunos que não vão conseguir fazer as atividades à distância? Esses alunos do Provão. E aí, para quem que vai o ônus disso tudo? Vai para o professor, porque aí o professor é que quando retornar às aulas, que vai ter que dar um jeito, né, malabarístico de conseguir fazer com que esses alunos acompanhem ou que eles sejam avaliados de alguma forma, totalmente diferente do que os outros alunos estão fazendo, né, e isso é muito problemático. Outra coisa que eu queria falar é que esse material impresso, né, que o Estado vai fornecer, essa caixa preta, que ninguém sabe do que se trata, parece que o governo do Estado desconhece uma coisa muito básica chamada material didático, né? Para que serve o livro que o aluno recebe se no momento desse o Estado vai fornecer mais um material que não é esse livro, né? E que é um material que o professor desconhece. Então, essa questão do livro didático no Estado, isso também é muito esquisito, né? Todo mundo que trabalha no Estado sabe isso, que nós professores escolhemos os livros a cada 3 anos, se eu não me engano, ou a cada 2 anos, e o livro que a gente escolhe nunca é contemplado. Assim, a gente recebe um outro livro, a gente não sabe qual é o critério para ser recebido esse livro, né? Então, cada escola tem um livro diferente, que não foi a escolha do professor, né? Um livro que aparece lá, e aí a gente tem nas escolas diversos livros didáticos diferentes, materiais diferentes, e que no ensino à distância o aluno vai receber um outro material que não é esse, né? Então parece uma coisa meio sem sentido, né? Não tem como você contemplar uma coisa de qualidade com tanta contradição dentro desse planejamento de ensino à distância. Outra coisa que eu estava pensando também cara, o vírus também pode se contagiar através do papel, né? Tipo assim, quem é que vai fornecer esses papéis, as apostilas, ou sei lá o quê, para esses alunos, entendeu? Vão respeitar, vão usar luva, tá tudo, né? Enfim, a gente não tem como saber disso, né? E eu também estava pensando aqui, além de dar aula para o ensino médio, né, regular e tal, eu dou aula para o EJA. E tem uma outra questão também, né? O IFRJ é o ensino técnico, né? Então é técnico integrado, mas o EJA e tal tem o concomitante, né? Que a pessoa está fazendo ensino médio em um lugar e faz só a parte técnica em outro. Como seriam as matérias técnicas, entendeu? Tipo assim, que precisam de laboratório e nananã. Então aí só dá as propedêuticas, só dá as matérias, né, do currículo básico, e o técnico deixa de lado, no caso do IFRJ, né? E aí tem também a questão do EJA. O EJA, ensino de jovens e adultos, né? Também já é uma galera, quando eu estava falando, né? São turmas bastante heterogêneas também, né? E é uma galera que, assim, também tem dificuldade na escrita, tem dificuldade na leitura. E aí, como é que seria o ensino à distância para o EJA, né? Com um volume muito grande de trabalhos, porque os trabalhos, né? O EAD é isso, muitos trabalhinhos, tem que ficar mandando trabalhinhos, textos e nananã. E para a galera do EJA, sabe? Que já tem dificuldade em escrever um texto, né? Ou então vai dar tudo múltipla escolha, entendeu? Tipo, tudo múltipla escolha, os trabalhos, assim.
E esse trabalho todo dos professores, entendeu? Que vão ter que ficar se revirando, pensando em exercícios possíveis, plausíveis, entendeu? Enfim, uma loucura, cara. O IFRJ decidiu por não ter EAD, suspender o calendário do IFRJ está suspenso, né? E dependendo de quanto tempo demore essa quarentena, que eu acho que vai demorar bastante, apesar de ela começar, em alguns momentos ela vai afrouxar. Se a gente for pensar, a gente só está há 2 semanas de quarentena, né? Nem sei se chegou a isso já. É muito pouco para o que está acontecendo lá fora, no mundo, entendeu? Então, acho que a gente vai ter vários momentos que a quarentena vai ser mais exigida, momentos que vai ficar mais frouxo, como está agora, depois das coisas que o Bolsonaro falou, afrouxou a quarentena, muitas pessoas começaram a sair de casa, porque ele falou, entendeu? E aí a gente está esperando um pico, né, dos números para abril, né? Então, eu até estava falando, conversando com o meu irmão, que o meu irmão mora comigo, né? Sobre essa coisa de a gente só vai poder fazer projeções reais do que vai acontecer, de quanto tempo vai durar a quarentena, de nananana, quando chegar abril, quando os números explodirem. E aí a gente vai ver como é que vai ficar essa curva, entendeu? E aí até falei, né, citando até o livro e o filme, né, a gente vai ter um abril despedaçado, né, assim, eu acho que vai ser bem triste, né, e também uma amiga me mandou hoje um artigo que saiu no jornal, o Brasil muito provavelmente vai ter um surto de um vírus rejuvenescido. Gente mais jovem aqui no Brasil vai se contaminar e, quiçá, vai chegar a falecer do que nos outros países, entendeu? Eu estava lendo isso, que pelo jeito, né, que as coisas vão e pela estrutura do nosso próprio país e das comunidades e tal, é possível que o coronavírus rejuvenesça no Brasil, entendeu? Deixa eu falar algumas coisas aqui da galera que está comentando. O Nicodemos, que dá aula nas unidades prisionais, ele falou uma coisa que é muito interessante, que é nessa coisa do ensino à distância, os alunos das unidades prisionais estão sendo excluídos, né? Porque é isso, os alunos não têm acesso à internet, não podem ter, né? Como que vai ser? Eles vão ficar... O Estado continua a sua programação e os alunos das unidades prisionais vão ser excluídos. É isso. É essa solução, que não é uma solução, isso aí é uma maquiagem, né? De continuar apesar da pandemia. Isso é uma solução que é excludente, exclui os alunos que têm dificuldade ou impossibilidade de acessar a internet ou acessar aparelhos eletrônicos, né? Então, a Letícia perguntou, qual vocês acham que é a solução? Para mim, a solução é você ser realista, assim. Qual é a realidade? É impossível continuar o ano letivo diante de uma pandemia. E isso, a própria lei determina que a gente não precisa ter 200 dias letivos, como é determinado pela LDB, né, num caso de extrema necessidade, né, numa ocasião que seja atípica, né? E o que é mais atípico do que uma pandemia? O que eles estão esperando para utilizar essa parte da lei que nos dá uma brecha para não cumprir esses 200 dias letivos, né? Então, é um discurso legalista que é legalista, mas não é social, né? Você não olha com cuidado os alunos dessa rede, né? E muito menos, como nunca olhou, os professores, né? Porque o que vai acontecer na realidade? Os professores vão ter que trabalhar agora, né, de casa, mas quando esses alunos que estão sendo excluídos voltarem às aulas e as aulas voltarem à normalidade, a gente vai ter que trabalhar de novo para conseguir que esses alunos acompanhem. Então, na verdade, a gente vai trabalhar o dobro
e recebendo só o que a gente recebe, e dos alunos, os professores do Estado, é sempre muito importante lembrar, a gente está há 6 anos com o salário congelado, né? A gente não tem nem o reajuste da inflação, as coisas ficam mais caras e a gente tem o mesmo salário. Então, na prática, o nosso salário diminui e a gente não tem resposta de nenhum governo, né? Há 6 anos muda o governo, mas a coisa continua a mesma, a gente está com o salário congelado e agora tendo que se virar para baixar aplicativo, para fazer atividade extra, né? Então, aquele livro didático, onde você programou a sua aula pelo livro didático, você pega e joga no lixo, porque você vai ter que planejar outra coisa. Então, isso tudo, para mim, na minha opinião, a única solução era cancelar o ano letivo até que a gente consiga retomar uma normalidade, né? É uma falcatrua dizer que a gente vai continuar, né, na forma que a gente está agora. Tem algumas pessoas aí que falaram, né, que, enfim, aí fica sem aula, aí a EAD é uma solução, enfim. Eu assim, queria deixar claro que eu não acho que a EAD não é uma boa forma de ensino, entendeu? Eu acho que sim, é muito boa. Exige o que eu falei, algumas pessoas, exige responsabilidade, comprometimento, né? Você gerir seu próprio tempo em casa, etc. Só que assim, isso quando você já entra, né? Tem algumas pessoas aí que estudam EAD, que fazem graduação, e aí você, desde o começo, você já tem essa proposta, você vai se adaptando, no começo é difícil, né? Isso tratando-se de adultos, né? Agora, a realidade do nosso país e da educação básica, né? Uma outra coisa que eu estava pensando, né? Vamos supor, então, a gente estabelece EAD. Só que os números de casos de infectados vai aumentar. E muitos desses infectados vão ser ou nossos alunos ou a família dos nossos alunos. E esses alunos que estiverem doentes, né? E os alunos que tiverem pessoas na família doentes, que vão estar num caos dentro de casa. E os professores que ficarem doentes. Ou que tiverem parentes seus doentes, né? Não vão dar as aulas, não vão participar do EAD. E aí? Faz o que depois? Entendeu? Então, assim, eu tô totalmente de acordo com a Karina. Para mim, a solução... Deixa eu ver o que tá fazendo um barulho aqui na minha cozinha. Era meu gato. Para mim, acho que a única solução possível, mas eu acho que a gente só vai, de novo, né, ter essa clareza em abril, quando os números começarem a saltar de maneira, né, escandalosa, né, que é o que vai acontecer. Vai ser um escândalo no Brasil. Eu, sinceramente, estou bem pessimista em relação a isso, né? Mesmo de papo de 50% da população brasileira ficar contaminada, ter sintomas, e aí disso, para quantos vão chegar a óbito, vai ser uma realidade que a gente vai ter que lidar com isso, e a gente sabe qual que é a população que vai ser mais atingida, né? Que é a população negra, a população periférica, é a população que, enfim, não tem acesso aos hospitais, os hospitais próximos, não tem posto, galera que vai ficar, né, nos hospitais de campanha que estão sendo feitos, entendeu? Enfim, de qualquer forma, então, assim, para mim, a única solução mesmo, mas eu acho que a gente só vai ter essa real clareza em abril, realmente cancelar o ano letivo, né? Cancela o ano letivo e a gente tenta recomeçar. Alguém falou assim, né? Como será a nova normalidade? Acho que foi a Ivana falou, né? A nova normalidade depois da pandemia, né? Vai ser alguma coisa que a gente vai precisar construir, entendeu? E vai ter que construir no coletivo. E eu acho que é a tônica do momento, e não é à toa que a gente está nessa quarentena ou nesse isolamento, mas a gente está se propondo a fazer isso, a pensar junto, a unir as redes, né? Porque a gente só vai conseguir
voltar, né, ou reviver no coletivo, sem o pensamento do coletivo, né, da ideia de Ubuntu, né, a gente não vai conseguir, enfim, estabelecer nada depois, entendeu? Para mim é isso, sim, é pensar que a gente, na verdade, eu só fazendo um parênteses, né, eu fiz um pão e resolvi dar para os meus vizinhos aqui perto, né? E aí um deles me retribuiu com um bolo, no mesmo pote que eu dei, devolveu com bolo, né? E aí um amigo meu falou assim, cara, todo mundo falando que quer ser seu vizinho, mas nós já somos vizinhos, né? A gente já mora no mesmo planeta, entendeu? Somos todos vizinhos, né? Enfim, com distâncias diferentes, mas a gente está no mesmo planeta. Então, assim, a gente tem que pensar enquanto grupo, enquanto coletividade, enquanto espécie, sei lá, entendeu? É um vírus que está ameaçando a nossa espécie, sabe? E talvez até também, também andei lendo, pode ser que o vírus ataque grandes símios também. Então, pode ser que também gorilas e grandes primatas podem também ser contaminados, eles estão vendo isso. Então, assim, a gente vai ter que pensar como espécie, entendeu? Eu voltando só na questão, uma coisa que você apontou, né, que o ensino que você trabalha é o ensino técnico, né? A minha filha, ela é aluna da FAETEC, o dela também é técnico, e lá também está se estudando essa questão do ensino à distância, né? Então a gente ponderou isso, de que no ensino normal, né, o aluno vai ter que ficar, o aluno e o professor, né, isso é importante lembrar, no mínimo 5 horas na frente do computador, né? E como que vai ser para esse aluno técnico? Por exemplo, o aluno da FAETEC, que é ensino integral, que a aula começa às 7 da manhã e acaba às 6 da tarde. Ele vai passar esse tempo todo na frente do computador. Assim, eu já trabalhei com computador na época que eu era gamer, né, e passava horas na frente do computador. E isso me gerou sérios problemas de visão. Eu tenho uma hipersensibilidade à luz, eu tenho que usar óculos escuros quando eu saio em qualquer claridade extrema por causa disso, de ficar reincidentemente na frente do computador durante várias horas, né? E isso, quando eu trabalhava, meu contrato era de, sei lá, 10 horas por semana, 15 horas por semana. E esse aluno que vai da FAETEC, por exemplo, que vai ter que ficar na frente do computador de 7 da manhã às 6 da tarde. Sim, isso vai gerar um problema de saúde nos alunos, né? Então, a questão acho que a Maria Helena botou aí, né, mas aí como é que faz, né? Não vai meio que abandonar os alunos? Isso é uma coisa que a gente precisa botar na balança, porque esse sentimento de abandono não pode ser substituído com uma ação que vai prejudicar a sua própria saúde, né? Isso é um tiro pela culatra. Então, são coisas que precisam ser ponderadas, né? E que não podem simplesmente ser postas com um discurso emocionado do secretário de Educação, do tipo, não vamos abandonar vocês, população, né? Os nossos alunos vão ter, sim, continuidade, não vamos prejudicá-los, quando, na verdade, estaremos, sim, prejudicando, aumentando esse abismo social, né? Alguém botou isso aí, né? Aumentar esse abismo que há entre os alunos da escola particular, que vão ter toda uma plataforma com aulas online para eles acessarem a hora que eles quiserem, etc. E já o aluno da escola pública não vai ter isso, vai ter uma coisa totalmente desconexa, que ninguém sabe do que se trata. Assim, até ontem, nem os diretores das escolas sabiam do que se tratava. Assim, começou eles a passarem informações, era 4, 5 da tarde. Né? Então, isso, tudo feito sem transparência, sem uma consulta de verdade, porque a Secretaria de Educação fez uma consulta, uma planilha lá que a gente tinha que preencher online, que não deixou nem 24 horas de prazo, e isso é uma prática da SEDUC, né, que é fazer uma coisa e pedir para daqui a 15 minutos,
né? E então, eu, por exemplo, que estava me sentindo mal, né, com os sintomas do vírus e etc., não consegui preencher essa plataforma a tempo. Quando eu recebi num dia, quando eu fui no dia seguinte preencher, já estava fechado. Eu não pude nem dar a minha opinião sobre como deveria ser, se deveria ser implantado esse ensino à distância, né? Então, a Secretaria de Educação faz tudo assim, né? Tudo para dizer que está fazendo, né? Como diz o slogan, né? Estamos virando o jogo, mas aí é essa questão, com o ensino à distância, quem que vai ganhar esse jogo? Não é o aluno da escola pública. Não. E tem uma outra questão também que eu estava aqui pensando, né? E os Cara, eu faço terapia, né? E estou fazendo terapia online, né? Pelo videochamada. E minha própria terapeuta falou que no grupo lá de psicólogos que eles formaram, né? Para fazer trabalho voluntário, tem gente que está surtando, que está, enfim, em crise, né? Vendo isso tudo e ficando muito nervoso. Imagina também os professores todos, como é que psicologicamente eles estão, entendeu? Dentro desse quadro um episódio do Black Mirror, entendeu? A gente está tendo uma distopia, um negócio, né? E aí alguém pensa assim, como é que a filosofia, né? O que a filosofia pode fazer nesses momentos e tal, né? Vários filósofos estão escrevendo, estão produzindo, né? Pensando agora, né? Seja Judith Butler, o Zizek, enfim, que foram as coisas que eu li, o Safatler, né? O pessoal está produzindo, e aí eu queria também falar um pouco sobre isso, que era um dos nossos temas também. A gente acabou passando de meia hora, né? Viu que meia hora vai ser pouco para filósofo, né? Deixa eu só fechar a porta ali, que a cadela tá causando caos na casa. Calma aí. Tá bom. E aí, gente, alguém perguntou aqui, deixa eu ver. E seria essa imposição do EAD um laboratório para ampliação dessa modalidade na pós-pandemia? Olha, eu acho que tem uma grande possibilidade. Sim, apreciado também, né? O Paul, né? Também pensou. Sobre se o EAD vai ser eu acho que tem muita chance, assim, de não sei se total EAD, mas, enfim, que se aumente, que se comece a utilizar mais o EAD na educação pública como um todo. Talvez, pelo menos no âmbito do IFRJ, o SIGA-A, essa plataforma que a gente tem, pode ser que comece a ser mais utilizado pelos professores depois disso, né? Imagino. Mas é isso, é só criando hipóteses, né? Hipóteses. Perguntaram se o EAD, depois da pandemia, vai ser aplicado mais fortemente, né? Não sei, né? Não sei, mas tem uma grande possibilidade, eu acho, disso acontecer. Pelo menos das pessoas ficarem muito mais próximas da tecnologia, que é o que já está acontecendo. No nosso grupo mesmo de filósofos, tinha um monte que não tinha um Instagram e acabaram instalando o Instagram para poder fazer os streamings. Então, a gente meio que forçosamente vai ter que lidar mais cotidianamente com a tecnologia, né? Assim, e, enfim. Eu acho as tecnologias e a mídia, ela bem utilizada, ela pode contribuir muito, né? Eu acho que a questão que está colocando aqui não é uma contribuição, mas sim uma substituição, né? Como se isso fosse possível, você substituir a presença do professor em sala de aula com uma plataforma à distância, né? E isso é complicado, assim. Uma das coisas que a gente precisa ponderar realisticamente, assim, que a gente trabalha com alunos adolescentes, a gente não está trabalhando com adulto, né? A gente tem dificuldade de fazer que o aluno participe, ele estando presente em sala, né? Então, vai exigir que esse aluno, tendo em casa uma série de
de coisas para distrair. Ou não uma distração que seja, sei lá, um jogo, nada disso, mas como a Marcela falou, né? Alguém doente, ou ele próprio doente. Né? Como que a gente vai exigir desse aluno esse comprometimento? Né? E outra coisa que a gente precisa ponderar, né? A gente como que vai fazer a frequência desses alunos? A gente vai obrigar que os alunos estejam logados, mas e naquele dia que faltou luz para aquele aluno? Aí ele vai receber uma falta, né? Como que isso vai ser cobrado, né? E essa é a questão, os alunos que não têm acesso, a gente não pode esquecer disso, porque a gente naturaliza muito, assim, não, todo mundo tem um celular. Não, todo mundo não tem um celular, essa não é a realidade, né? Então a gente precisa partir da realidade mais do que de um desejo afetivo, né? A partir de uma coisa que a gente começou falando isso, né? O quanto está sendo frustrante para a gente estar fora de sala de aula, não estar trabalhando, né? A gente é muito explorado, mas o professor que é comprometido, isso faz parte da subjetividade dele, né? E está sendo interrompido isso agora também é muito problemático. É isso que a Marcela estava falando. Tem muitos professores que estão tendo problemas psicológicos, assim, que é isso, assim, não sabe lidar. Eu, particularmente, eu tenho 4 filhos, né? 3 pequenos. Para mim, na minha realidade, e acredito que na realidade de várias mulheres professoras que têm filhos, principalmente pequenos, não é possível trabalhar estando com o filho em casa. Isso é impossível, gente. Não tem como você fazer isso de uma forma que não comprometa, assim. Eu tive uma pequena prova disso quando eu fui ver a live do secretário de Educação e eu vi a live toda, né, para entender o que ele ia dizer do ensino à distância. Só que, obviamente, meus filhos me chamaram algumas vezes para coisas bobas, né? Do tipo, mamãe, olha o jogo que eu tô jogando, passei de fase, enfim. E isso impossibilitou que eu entendesse várias coisas importantes. Por exemplo, perdi a parte que ele falou que ia ser com o Google, que é uma coisa que a gente precisa também entender, né? Como que está sendo essa parceria do Estado com o Google? Né? Quanto que dinheiro que está rolando isso? Porque isso é uma coisa que a gente sempre questionou, né? Essas parcerias público-privadas, né, no Estado sempre geraram muito dinheiro para as empresas privadas e, na realidade, não forneciam coisas de qualidade. Por exemplo, há um tempo atrás, rolou isso que você falou lá da Argentina, dos alunos receberem os computadores, isso rolou aqui com os professores, eles recebiam computadores, laptops e etc. E era tudo da Itaú Tech. Né? E quem trabalha com computador sabe que os computadores da Itaú Tech são totalmente precários, não tem uma estrutura de hardware boa, né? Então vários laboratórios de informática em inúmeras escolas do Rio, eu trabalhei em vários nesses anos todos, o laboratório ficava fechado, era uma fachada. E aí chegava a equipe de marketing da Secretaria de Educação, tirava foto, olha, nós temos um laboratório de informática, mas isso a gente nunca conseguiu utilizar, porque ou os computadores, a maioria não funcionava, ou o acesso à rede era inviável, né? Na outra escola, quando eu morava no Rio, tem até um aluno que está assistindo aí, beijo, querido, saudades. Na escola que eu trabalhava no Rio, o professor de História, ele inscreveu os alunos nas Olimpíadas de História, que funcionam também à distância. Né? E aí os alunos foram disputar, só que no dia da Olimpíada, a rede simplesmente não funcionava. E aí os alunos foram desclassificados porque sequer tinham um aparato necessário para participar disso. Só que a Secretaria de Educação foi lá tirar foto, os alunos participando, etc. Só que quem estava lá sabia que era mentira, né? Então, também tem que se ver isso com cuidado, né? Como que está sendo essa parceria? A coisa não está sendo muito transparente, né? E esse nunca foi um forte também da Secretaria de Educação. A Letícia está falando que o Google abriu gratuito, por isso que os órgãos públicos estão utilizando o Google, né? Mas é aquilo, né? Tipo assim, o grande problema é respondendo algumas pessoas aí que estão defendendo mesmo que o EAD tem que rolar, né? De novo, assim, não sou contra, eu acho o EAD muito potente, muito bom. Estão faltando 27 segundos.
Mas, assim, a toque de caixa, da maneira que está se estabelecendo, eu acho que vai ser o caos. A gente já está vivendo um momento caótico. Aplicar um EAD assim no ensino público. Eu não sei se a gente abre a live de novo, faltam 3, 2, 1.